Bom dia, sou o Dr. Hendrick, médico residente da Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Regional do Litoral, Paranaguá, Paraná. Recentemente fiz uma postagem de um sinal radiológico bastante interessante. Fiz uma enquete ali para perguntar se alguém conhecia esse sinal radiológico, se alguém conseguiu fazer a identificação dele, né? E saber qual é a sua nomenclatura ali, né? Então, eu coloquei ali na enquete as opções de aerobilia, pneumatose intestinal e deixei a opção ali de nenhuma das alternativas. Foi mais ali uma pegadinha ali para confundir e ver se alguém conhecia realmente aquele sinal radiológico, que causa muita confusão entre a aerobilia e a aeroportia, que é o caso em questão ali. Então houve um debate ali a respeito desse sinal radiológico para saber se corresponde a aerobilia ou a aeroportia. Então, para saber realmente do que se trata, qual é o sinal radiológico, qual que é a sua nomenclatura correta ali, a gente precisa saber do caso clínico, como sempre, né? Então, por isso que sempre a gente discute que os sinais radiológicos, os exames complementares do paciente sempre tem que estar associado com sua clínica, com sua história, né, com o que o paciente está sentindo. Daí a gente vai primeiramente colher dados, né, numa anamnese bem feita e no exame físico minucioso para a gente chegar numa hipótese diagnóstica para depois pedir os exames complementares e avaliar esses exames tendo em mente os dados que a gente já tem previamente, né? Porque às vezes acontece de um paciente ou de algum colega mostrar exames de laboratorial, exames de imagem e fala assim, e aí, o que você acha? Bom, aí fica difícil, que às vezes você pode olhar o exame de imagem e ter uma interpretação equivocada se você não examinou aquele paciente, se você não conhece o caso. Então, primeiramente, você tem que ter os dados de anamnese, exame físico, para depois avaliar exames complementares. Ou seja, é mais importante aquilo que a gente encontra nesse exame primário aí do que os exames complementares, né? Os exames complementares, às vezes, sem ter esses dados, não vai servir muito, não vai ser muito útil se você não conhece a clínica do paciente. Então, esse caso aí se trata de uma paciente idosa, chegou com um quadro gravíssimo de sepse, de foco abdominal, né? Inicialmente deu entrada já em parada cardiorrespiratória, trazido por familiares no pronto atendimento, e inicialmente atendido pela equipe de clínica médica, que posteriormente, ao discutir o caso ali com os familiares, por ter história de dor abdominal há mais ou menos 7 dias, alterações do hábito intestinal e o abdômen distendido, foi pedido a avaliação da equipe de cirurgia. Nós avaliamos inicialmente ali um quadro de distensão abdominal difusa e com história de dor abdominal, constipação, paciente idosa, com várias comorbidades. E no exame de tomografia de abdômen, a gente pôde encontrar algumas alterações ali que levava a gente pensar num quadro de isquemia mesentérica aguda, né? O paciente tinha sinal radiológico de pneumatose intestinal difusa e também tinha essas imagens ali no fígado, que é a presença de ar no parênquima hepático. Ali a presença de ar no parênquima hepático é o que fez a gente pensar inicialmente em aerobelia, mas pela distribuição do gás ali no parênquima hepático fica mais sugestivo e então aquela paciente tinha na verdade uma aeroportia. O que é a aeroportia? É ar no sistema porta, né? Então o sistema porta é o sistema venoso que faz a drenagem do sangue proveniente do intestino, né? Então essa paciente teve um quadro de isquemia mesentérica aguda, esse quadro da geradora abdominal. Às vezes o exame físico é um pouco inocente, apesar da dor que refere o paciente, a gente vai examinar, não acha muita coisa, né, classicamente. Mas essa paciente aí foi avançando, um quadro mais prolongado, prolongou bastante o quadro dela, que começou a ter sofrimento de alças intestinais, que isso vai levar posteriormente a uma necrose.
Quando existe esse quadro de isquemia do tecido intestinal, proliferação bacteriana, leva à produção de gás, que isso vai apresentar como gás na parede do intestino. Isso que a gente chama de pneumatose intestinal. Como o sistema porta é o responsável de drenagem do sangue do intestino, ele acaba drenando esse ar, esse gás, e ele chega até a circulação porta, e esse ar vai chegar nos capilares mais difusos, porque ele passa pelo fígado, né, para ir para o coração. Então, essa drenagem vai ali distribuir gás na periferia do parênquima hepático. Então, essa é a diferença entre aerobilia e aeroportia, para tentar diferenciar. Primeiramente, pela história clínica e história de os antecedentes desse paciente, né? Se é um paciente que teve história de manipulação de via biliar, infecção ali na via biliar, colangite, colestite aguda complicada, grave, pode ter presença de ar no sistema ali nas vias biliares. E nesse caso, como a paciente tem sinais sugestivos de isquemia mesentérica aguda e com ar no sistema porta e distribuindo pela periferia do parênquima hepático, a gente vai denominar esse sinal radiológico de aeroportia. Se fosse paciente com história de manipulação de via biliar com ar no parênquima hepático, mas na região central do fígado, nós ficaríamos com a denominação de aerobilia. Então, aerobilia, parênquima hepático na parte central do fígado. Aeroportia, paciente com história de isquemia mesentérica, por exemplo, ar no sistema porta e ar em distribuição na periferia do fígado, que é o que da imagem correspondente do vídeo da enquete que eu postei. Então eu vou tentar colocar uma imagem aí de, primeiramente, aerobilia e uma segunda imagem de aeroportia. Aerobilia, centro do fígado, história, manipulação de via biliar, doença da via biliar. Aeroportia, ar no sistema porta, distribuição periférica na região do parênquima hepático. Beleza? Caso interessante aí, espero que vocês gostem. E um abraço, até a próxima.